Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Abra comigo no capítulo 5. Evangelho segundo Jesus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5. Queridos, conta a história que um homem muito rude, e quando eu falo rude, eu não falo no mesmo sentido de rude, não é verdade? Eu falo de rude da língua portuguesa, um homem com bem pouca leitura e bem pouco capacidade estética, sabe, de apreciar obras de artes. Ele trabalhava num antiquário, uma loja que vendia coisas antigas, peças antigas, objetos antigos. E aquele homem trabalhava ali, não tinha nenhuma sensibilidade para perceber a beleza daquelas coisas assim de preço exorbitante que havia ali dentro. E até que um dia ele começou a reparar no vaso mais caro daquela loja. No vaso mais caro daquela loja, e ele começou a se sentir, de alguma forma, atraído pela beleza daquele vaso. De forma que o último gesto, o último ato que ele fez antes de se aposentar naquela loja, naquele antiquário, foi pegar todas as suas economias e comprar aquele vaso para levar para sua casa. Uma casa simples, uma casa também muito rude, muito simples, sem beleza estética alguma, até bagunçada. E aquele homem foi então cativado pela beleza daquele vaso que outrora ele sequer percebia que estava naquela loja. E quando começou a perceber de uma maneira assim, meio como quem diz, o que tem de mais nisso? Só que à medida que ele foi olhando para aquele vaso, a beleza daquele vaso o cativou. E o último gesto daquele homem trabalhando naquela loja, daquele antiquário, foi se render à beleza daquele vaso, investir tudo aquilo que agora ele achava que aquele vaso valia e levar aquele vaso para a sua humilde casa. Queridos, com o Evangelho é mais ou menos assim. Quando o Evangelho de Jesus é exposto, é pregado no poder do Espírito Santo, até o coração mais insensível se derrete, se desmancha diante dele. Não tem coração endurecido que não possa ser quebrantado pelo Evangelho, não tem mente fechada que não possa ser aberta, restaurada, não tem escamas grossas nos olhos que não possam cair diante da beleza do Evangelho, diante da proposta que o Evangelho de Jesus Cristo nos traz. Esse Evangelho é um Evangelho transformador. E transforma a vida da gente em coisas muito práticas da nossa vida. Coisas muito práticas da nossa existência. E sabe que um dos capítulos da Bíblia Sagrada que mais me apaixona e no qual eu mais consigo ver beleza, é esse capítulo que para mim é um dos mais transformadores para a vida da gente, que é o capítulo 5 de Mateus. Vocês passaram, eu ainda não estava aqui na igreja, peguei o finalzinho dessa série, meses mergulhados só nas bem-aventuranças. Meses mergulhados nas bem-aventuranças. E poderíamos passar o resto da vida estudando o Sermão do Monte, sem sombra de dúvida, que ainda não conseguiríamos chegar ainda à metade das implicações dele para a vida da gente. Mas existe aqui, nesse capítulo 5 de Mateus, uma proposta de transformação de Jesus para a vida do ser humano que cativa a gente, que apaixona a gente, que faz a gente olhar para essa palavra e dizer assim: eu preciso viver isso daqui mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Eu preciso que essa palavra seja introjetada na minha alma, no meu espírito, na minha mente. Eu preciso comer isso daqui. Eu preciso, como Jesus, diante da tentação, depois de 40 dias de jejum, naquele deserto, o diabo diz para ele: você está com fome?
Você precisa de pão. Transforma essas pedras em pão. Aí Jesus diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí a gente precisa fazer esse exercício de, quando a gente está lendo isso daqui, dizer: Senhor, eu preciso dessa palavra em mim, mais do que o meu corpo precisa de proteína, carboidrato, vitaminas, etc, etc, etc. Porque isso daqui tem o poder de me manter de pé, muito mais do que o próprio alimento que eu consumo. Então, a beleza desse texto que nós vamos analisar hoje, a beleza transformadora do evangelho que Jesus propõe para os seus discípulos. Eu peço que você coloque seu cinto de segurança, porque nós seremos sacudidos pela palavra de Deus essa noite. Amém, queridos? Esse poder transformador da palavra. Eu quero que você vá comigo para Mateus 5,17. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos lendo e comentando, por isso você precisa deixar sua Bíblia aberta hoje. Lendo e comentando, lendo e comentando. Vocês sabem que Jesus, aqui nós estamos no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma coletânea dos ensinos de Jesus aos seus discípulos. Mateus diz que Jesus se assenta, e ele se assenta, os seus discípulos se aproximam dele. Olha que interessante, o sermão começa com os discípulos ao redor de Jesus, e termina com quem? Com as multidões dizendo: uau, esse homem ensina como quem tem autoridade. Então começa com os discípulos, e termina com as multidões, lá no final do capítulo 7, termina com as multidões encantadas e apaixonadas por Jesus. E aí Jesus começa esse sermão falando sobre as bem-aventuranças. Depois lá no versículo 14, ele fala dos discípulos como sal da terra e luz do mundo. Olha, vocês são agentes de transformação onde quer que vocês estejam. E aí ele chega agora no verso 17, que é o trecho a partir do qual nós começamos a ler. Mateus 5,17, Jesus está dizendo para os discípulos, não para as multidões agora, para os discípulos. E ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aí vem agora o verso 20, que traz a essência do que Jesus estava querendo dizer aqui. Porque vos digo que, se a vossa justiça, olha só, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Porque se a vossa justiça, olhe para mim, Jesus está falando com os discípulos. Se a vossa justiça não exceder, mais ou menos, gente, é isso que está escrito aí? Se a vossa justiça empatar, pelo menos, é isso que ele está dizendo? Não. Se a vossa justiça não exceder, e muito, a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês não terão herdado o reino dos céus. Você sabe quem eram os escribas e fariseus? Os escribas e os fariseus eram considerados naquela época, eu vou usar uma linguagem bem nossa, os CEOs da espiritualidade judaica. A tropa de elite da espiritualidade judaica. Não, gente, tinha os pecadores, tinha os mais ou menos pecadores, tinha aqueles que enganavam, tinha aqueles assim que bem forçadinho até dava para passar, tinha os bons, tinha os muito bons, tinha os top das galáxias e tinha os escribas e fariseus. Entendeu essa divisão toda? Só não me peça para repetir, porque eu não sou capaz de fazer agora. Ela foi inventada aqui. Mas eu quero dizer para você que os escribas e fariseus eram os homens entendidos da lei de Deus e aquelas pessoas que, pelo menos aparentemente, viviam uma vida mais de acordo com a lei de Moisés naquela época. Eram os homens assim considerados
santos. E aí Jesus olha para esse sujeito e diz para os discípulos, diz assim, veja bem, se a sua justiça, ou seja, se as suas obras, se o seu compromisso com a palavra de Deus não for muito maior do que o dos escribas e dos fariseus, quer dizer que vocês não se converteram. Aí imagina Jesus virando para mim, eu acho que a comparação é mais ou menos a mesma coisa. É Jesus, eu estou lá na academia, tentando andar 3 por hora em cima daquela esteira, não é verdade? Aí de repente Jesus diz para mim e fala assim, Linderson, eu vou te falar uma coisa. Se o seu desempenho não for muito maior do que vamos pensar um esportista americano que seja, o Michael Phelps, lembra do Michael Phelps? O maior medalhista olímpico, não apenas na modalidade dele, mas em todas as modalidades, o homem que tem mais medalhas olímpicas de todos os tempos. Aí Jesus virando para mim, eu custando a nadar 25 metros, aí o Senhor vira para mim, Linderson, se você não nadar muito mais do que o Michael Phelps, eu vou dizer uma coisa para você. Quer dizer que você nem aprendeu a nadar ainda. Eu vou dizer, poxa vida, Jesus, agora o Senhor está pegando pesado comigo. O Senhor está exigindo muito de mim. E aí, gente, aí é que entra a grande questão. Aí Jesus vai, a partir de agora, dizer para os discípulos, não, você não entendeu ainda. Eu não estou dizendo que você precisa nadar mais quilômetros, nadar mais rápido, nadar mais correto. Eu estou dizendo, Linderson, que você precisa nadar pelas motivações certas. O que Jesus estava falando com os discípulos dele era assim, vocês estão vendo esses homens aí, que estão dizendo que são religiosos e que estão dizendo que estão vivendo a vontade de Deus? Sim. Não é que vocês têm que ser melhores do que eles, porque vocês têm que jejuar mais vezes por semana, ou que vocês têm que dar mais dinheiro nas ofertas, ou que vocês precisam assim orar mais alto que eles. Eu não estou falando de coisas exteriores da religião e da lei. Eu estou falando que se o coração de vocês não tiver muito convertido, muito mais convertido que o deles, sabe de uma coisa? Vocês não descobriram de verdade o reino. Jesus vai a partir de agora fazer, sabe o que, irmãos? Corrigir na mente dos discípulos aquele entendimento equivocado que eles tinham a respeito do que representava uma vida justa diante de Deus. Porque os escribas e fariseus, eles tinham receitas do que representava uma vida justa diante de Deus. Eles diziam para as pessoas o que significava ser um homem de Deus. Olha, você não pode quebrar o sábado, violar o sábado. Ai, como faz para não violar o sábado? Veja bem, você pode andar mais ou menos tantos passos. Se você andar um passo a mais, você violou o sábado. Se você fizer isso, você violou o sábado. Se você beber mais de 3 copos d'água no sábado, então significa que você teve que trabalhar para levantar os 3 copos d'água. Então você quebrou o sábado. Já parou para pensar no inferno que era? Excesso de regras, e aqueles homens desfilando no meio do povo, e o povo todo dizendo, olha, que homens abençoados, que homens que conhecem a Deus, que homens justos, que homens cheios do Espírito. E aí Jesus está dizendo para os discípulos agora, eu vou mostrar para vocês qual era a vontade real de Deus para a vida desses homens, que é aonde Deus quer que vocês cheguem. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que os discípulos precisam ter uma performance muito melhor que a dos fariseus. Jesus está dizendo, vocês precisam fazer as coisas do jeito que Deus quer. E aí Jesus começa. O texto está mais ou menos dividido em áreas. Olha que interessante. A primeira coisa que Jesus começa a dizer, começa a corrigir na mente dos discípulos. E a primeira transformação que Jesus vai propondo aqui nesse capítulo 5 de Mateus. Aí a partir do verso 21, leia comigo a partir do verso 21. Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos. Ou seja, vocês sabem muito bem a tradição religiosa. Vocês sabem muito bem o que a lei de Moisés diz. É isso que quer dizer, ouviste o que foi dito aos antigos. Ou seja, vocês sabem o que está escrito na lei de Moisés.
Aí ele diz assim, verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, um dos mandamentos. E quem matar estará sujeito a julgamento. Olha que coisa incrível. A lei, os mandamentos diz, um dos mandamentos diz, não matarás. E aí a lei de Moisés diz assim, se alguém matar, se alguém cometer assassinato, se alguém assassinar outra pessoa, então essa pessoa deverá ser julgada. E aí lá na lei de Moisés tinha todo um sistema para julgar essas coisas. Todo um sistema. E aí Jesus está dizendo, está vendo? Deus mandou não matar. E os fariseus e escribas, eles não saem por aí matando os outros assim. Agora eu vou dizer para vocês o que Deus quis dizer de verdade com aquilo. O que significa não matar? Aí Jesus vai dizer para ele. Verso 22. Eu, porém, vos digo. Isso nós vamos ver o tempo todo. Ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Jesus não estava negando a lei de Moisés. Jesus estava interpretando naquele momento a lei de Moisés como ela deveria ter sido interpretada desde o princípio. Mas os religiosos da época de Jesus não conseguiram fazer isso. E aí agora Jesus diz, verso 22, eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha que coisa linda Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, olha, aquele mandamento, não matarás, ele precisa ser entendido melhor por vocês. Não matar não significa só não tirar a vida biológica, porque a vida é muito mais do que a vida biológica. Aí Jesus vai dizendo agora, não matar não significa apenas garantir a integridade do corpo do outro. Não matar significa também dar ao seu próximo um lugar digno que ele deveria ocupar dentro do seu coração. É por isso que ele diz, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão. Todo aquele que disseca ao seu irmão, tolo, é um xingamento aqui. Porque Jesus sabia que todo levante contra a vida não começa simplesmente com alguém estendendo uma arma e tirando a vida biológica do outro. Começa com alguém matando o outro dentro do seu próprio coração. E aí Jesus está dizendo, não matarás, não tem a ver apenas com você olhar para o outro tendo pulsação e batimento cardíaco. Significa com você reconhecer dentro do seu coração como digna a vida do seu semelhante. Quanta gente não matou biologicamente ainda? Hã? Quantos filhos não mataram seus pais biologicamente, mas dentro do seu coração sepultaram os seus pais, o seu pai ou a sua mãe, num túmulo chamado raiz de amargura? Isso é um atentado contra a vida. Quando eu deixo o ódio contra alguém ganhar espaço no meu coração e passar a governar minha relação com aquela pessoa, eu estou me levantando contra a vida daquela pessoa. Porque aquela pessoa não é só um corpo, não é só pulsação, não é só batimento cardíaco. Aquela pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. E a vontade original de Deus para mim é que eu ame aquela pessoa. Isso é tão sério para Deus, que isso vai interferir no próprio culto. Irmãos, não existe relação vertical saudável sem relação horizontal saudável. E Jesus vai mostrar o desdobramento disso, do problema de você matar o outro dentro do seu coração. Jesus vai mostrar isso.
verso 23, ele diz: se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. É como se Jesus está dizendo assim, estivesse dizendo, porque está dentro do contexto do não matarás. Jesus está dizendo assim: se você tem o cadáver de alguém sepultado dentro do seu coração, se existe sobre a face da terra um ser humano que você preferiu matar ele dentro de você, faça o seguinte: quando você vier trazer a sua oferta, você precisa começar pelo lugar certo. Você pega a sua oferta e deixa ali. E você vai lá resolver esse problema com essa pessoa. E depois você volta e faz a sua oferta. Sabe por quê? Porque Deus não está recebendo, eu quero que você entenda isso. Trazer a oferta, o dinheiro, no caso nosso, hoje nós ofertamos com dinheiro, cartão de crédito, cheque. Naquela época eram moedas de prata, animais, colheitas. Eles traziam, por isso que Jesus diz assim: deixa aí, volta lá e reconcilia. Porque esses homens e mulheres faziam peregrinações quilométricas, centenas de quilômetros para chegar. Então deixa esse negócio aí, vai lá, reconcilia para você ir mais rápido e volta. Sabe por quê? Porque Deus não está recebendo literalmente aquele objeto que você está entregando. Deus não está de olho no objeto que você está entregando, no dinheiro que você está entregando. Aquele dinheiro é só um símbolo da condição que está o seu coração. Tanto é que Deus está recebendo o seu coração que Ele diz: deixa essa oferta aí, vai lá, arruma esse coração e depois você volta para ofertar de verdade. Porque existe uma distância entre trazer um objeto e entregar e ofertar de verdade. Quantas pessoas não colhem os benefícios de ser um dizimista fiel, de ser um ofertante fiel? Por quê? Porque não estão dizimando e ofertando de verdade. Sabe o que o Senhor quer? O Senhor quer ver na nossa oferta, no nosso dízimo, no nosso cântico, no nosso assentar-se nessa cadeira, no nosso levantar de mãos, apenas o indicativo de um coração que não é catatumba, de um coração que está limpo, que não odeia, de um coração que não quer se vingar, de um coração que não quer cobrar uma dívida que já deveria ter sido perdoada. Não matarás. Mas digo para você, se o seu coração se encheu de ódio contra uma pessoa, você já está transformando o seu coração e a sua mente na cena de um crime. Na cena de um crime. E aí Jesus vai dizer: olha, pega os teus relacionamentos a partir do verso 25, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido em prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o teu último centavo. Jesus está usando uma linguagem figurada para dizer assim: resolva os seus problemas de relacionamento, enquanto dá tempo desses problemas serem resolvidos. Expurga essa amargura, essa falta de perdão, essa ira, esse sentimento de raiva que você tem contra alguém que fez alguma coisa contra você. Eu não estou falando de alguém que não pisou na bola com você. Eu estou falando da indignação, da falta de perdão, dessa vontade de se vingar, que te leva a matar essa pessoa dentro de você. Resolve isso, antes que isso gere um trauma gigantesco na sua vida, na vida da sua descendência.
Querido, presta atenção. Um pai e uma mãe, um pai ou uma mãe amargurados. Ou um pai amargurado, uma mãe amargurada. Abre um precedente na sua genealogia. Porque essa amargura, ela não fica só guardada dentro do seu coração. Ela transborda nos seus relacionamentos com seu cônjuge, com seu filho. Como que você acha que cresce uma menina que escuta o tempo inteiro a mãe tratando a vida, tratando o casamento, tratando o trabalho como se fosse algo pesado? Entende isso? Jesus está dizendo, não matarás. Resolve esse negócio dentro do seu coração. A vida do próximo é muito mais do que pulsação e batimento cardíaco. Porque se o seu coração estiver transformado, fizer às vezes de um túmulo, você está inabilitado. Inabilitado diante de Deus para viver tudo o que Deus tem para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando o Senhor Jesus disse assim, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores? Sabe quando Jesus termina a parábola dizendo assim, aquela parábola do credor incompassivo, que Jesus diz assim, assim o vosso Pai Celestial vai fazer com você, se você não perdoar o seu próximo? Deixa eu explicar isso para você. Não é que Deus está dizendo assim, sabe, tipo criança birrenta, se você não perdoar ele, eu também não te perdoo. Deus não é assim. Eu quero que você entenda o seguinte, o entendimento de perdão que te leva a perdoar, é o mesmo entendimento de perdão que te leva a pedir perdão a Deus. Entende isso? Por isso que não existe relacionamento vertical com Deus, saudável, sem relacionamento horizontal saudável. O amor que você diz que direciona para Deus, é o mesmo amor que você diz que direciona para o seu próximo. O amor é o mesmo, ele só muda a direção. Você não é duas pessoas, você é uma pessoa só. Entende isso? Então, por isso que Jesus diz, como é que você fala que ama a Deus a quem você não vê, sendo que você não consegue amar o seu próximo a quem você vê? Por quê? Porque o amor dentro de você é um só. Ora você direciona para o seu próximo, claro que você não vai se prostrar diante do seu próximo e adorar o seu próximo. Mas você sabe que escolha, que amar é uma escolha. Então mesmo que o Wagner não mereça, mesmo que o Wagner não tenha me cumprimentado, mesmo que o Wagner não tenha me emprestado aquele dinheiro quando eu pedi para ele me emprestar, eu o amo. E eu sei que é assim que eu sou amado também. Mesmo quando eu durmo, quando estou orando, Deus me ama. Mesmo quando eu não dou conta e quebro o meu jejum antes da hora que eu disse que ia entregar o meu jejum, Deus me ama. Deus me ama quando vem ao culto, Deus me ama quando não vem ao culto. Deus me ama quando eu acerto, mas Ele me ama também quando eu erro. Por quê? Porque eu sei que amar é uma escolha. Eu escolho amar o Wagner e sei que Deus escolhe me amar. Entende isso? Entende? Não matarás. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo. Se você odeia, você está assassinando alguém dentro de você. Você quebrou um dos mandamentos. Os irmãos estão aqui comigo ainda, queridos? Amém? Amém? Está esquentando aí para você? Para mim também está. Bom, e Jesus continua agora. De novo, olha só, o padrão se repete. De novo Jesus disse, verso 27, ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus diz agora, ouvistes o que foi dito aos antigos? Deus tem compromisso com o casamento. Não adulterarás. Entende? Muitos daqueles homens religiosos sequer se permitiam olhar uma mulher no rosto.
Sequer, não. Sou o marido de uma só mulher. Olha aqui minha mulher, está aqui a minha esposa, meus filhos, está todo mundo aqui comigo. Vem todo mundo atrás de mim para a igreja, para o templo, naquela ocasião. Não adulterarás. Ok? Um conceito bem determinado de família. Aí Jesus vai dizendo, eu porém vos digo. Eu porém vos digo. Verso 28. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada, comete adultério. Aí Jesus está dizendo assim, vocês acham que vocês estão sendo os maridos e as esposas que Deus quer que vocês sejam? Vou dizer uma coisa para vocês, casamento é muito mais do que sinalizar uma aparência exterior. Ser casado é muito mais do que ter uma aliança de ouro no anelar esquerdo e assinar um papel num cartório. É isso que Jesus estava dizendo. Quer ver uma coisa? Qualquer de vocês que ainda que não consume um ato físico com uma mulher que não seja a sua, mas emprestar o seu coração e a sua mente para criar dentro do seu coração e dentro da sua mente uma cena que você não quer viver na verdade, para manter as aparências, sabe de uma coisa, você já quebrou a sua aliança conjugal. Porque a sua aliança conjugal não é a união de dois corpos, é a união de dois seres por completo. É uma aliança plena. Ao se casar, ao contrair núpcias, você não jurou apenas fidelidade quanto ao seu corpo. Você jurou fidelidade por completo. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava pegando o evangelho e aprofundando o entendimento que aqueles homens tinham sobre o que significava ser marido e sobre o que significava ter família. A expectativa de Deus, é que o casamento não fosse apenas aquilo que ele havia se tornado para aqueles homens. Um homem e uma mulher dentro de casa, tendo ali as coisas tudo certinho, e apenas tendo filhos, e quem sabe o coração distante. Aqueles homens que por uma visão extremamente equivocada do que era o plano de Deus para o casamento, enchiam a vida conjugal e a intimidade conjugal de regras. Sexo é só para reprodução. Enchiam de regras, achando que aquilo fazia parte da vontade de Deus. E aí o evangelho chega e diz assim, não, camarada. Não. É melhor que você converta os teus pensamentos ao corpo da tua esposa. É melhor que você converta os teus pensamentos ao corpo do teu marido. Ser bom pai e ser bom marido é muito mais do que pôr comida dentro de casa e roupa e vestir todo mundo. Existe uma expectativa de Deus ao constituir a aliança entre homem e mulher, que essa aliança transcenda em muitos aspectos visíveis.
A intenção de Deus é fundir o coração desse homem e o coração dessa mulher de tal forma que ao olhar do céu para ele, ele diz assim: eles são um só. Esse homem não consegue ficar em paz, pondo um prato de comida dentro de casa para a esposa e para os filhos, e sair para a rua, como se o coração dos filhos e da esposa também não fosse interesse dele, também não fosse um campo de atuação para ele. Quem que ele está querendo enganar? É isso que Jesus estava querendo dizer. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. E eu digo para vocês, é muito mais fácil ser infiel à esposa e aos filhos do que vocês imaginam. Jesus estava falando para eles. Gente, vamos respirar fundo agora no 3, podemos? 1, 2, 3 e... Por isso que eu amo o Evangelho. Porque o Evangelho me desafia. O Evangelho me arranca do meu lugar. Alguém quer fazer uma observação, uma pergunta de Wagner? Você pode providenciar o microfone, o Nato? O Evangelho me arranca do meu lugar. Entende? O que Jesus estava dizendo é: ser casado é muito mais do que voltar para casa todo dia. Isso é bom, mas é só uma parte. Tem que voltar para casa todo dia, mas tem que voltar para casa de corpo, alma e espírito. Você não fez uma aliança que envolve só o seu corpo. Você fez uma aliança que envolve o seu coração. E se o seu cônjuge não está tendo o melhor do seu coração, saiba, você está quebrando esta aliança. Pode fazer a sua observação, Nata. Anderson, essa palavra que diz: eu porém vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com olhos impuros, o seu coração já adulterou com ela. Ela é direcionada diretamente a casados? Sim, né? Adultério. Não, sua pergunta é boa. Adultério é um pecado que só casado pode cometer. Concorda comigo? Ok? Ok. Esse é um contexto em que, pela palavra que Jesus usa, parece que a ideia imediata é essa. No entanto, não é essa a mensagem toda do texto. A mensagem toda do texto não tem a ver com o estado civil de quem deseja no coração. Tem a ver com o desejo do coração. Entende o que eu estou dizendo? O estado civil aqui, ele está dentro do versículo, ok? Mas ele não é a intenção primordial do versículo. A intenção do versículo não era dizer assim: gente, apenas os homens civilmente casados, se olharem para uma mulher com intenção impura, estão errados. Não, não. Aqui o foco tem que ser o quê? A intenção impura do coração. Ok? Entende o que eu estou dizendo? Então é verdade. Ele está falando aqui sobre homens casados pela palavra que ele usa, adultério. No entanto, a ênfase aqui não recai sobre se o homem é casado ou não. Recai sobre o quê? A pureza do coração. Aí tem que levar em conta o pensamento. Por exemplo, se a pessoa está olhando para uma pessoa, a pessoa é solteira, mas está olhando para uma pessoa casada e desejando, está com um pensamento impuro. Correto? Se uma pessoa é solteira e está olhando para uma pessoa solteira e desejando, da maneira como Jesus colocou aqui, olhando para o outro como se fosse um pedaço de carne no açougue, olhando para aquele corpo e desejando possuir aquele corpo, é pecado. Ponto. Porque aquele corpo, aquele ali é um ser humano. Aquele não é um objeto. Não é um pedaço de carne no açougue que está disponível para eu satisfazer os meus desejos, os meus impulsos. É pecado. Entende? Existe uma diferença entre você fazer o que Jesus está fazendo aqui e você olhar para uma pessoa, você como um jovem solteiro, ou qualquer outra pessoa como jovem ou não tão jovem assim, solteiro, dizer: poxa, que pessoa bonita. Poxa, olha, que mulher bonita, que homem bonito. Ai, pastor, até onde a gente pode achar bonito? Você sabe até onde pode. Você sabe, não vem perguntar isso para mim não, hein? Amém, pastor? Pergunta para o pastor Eliseu aqui no final, aqui. Ok? Tá bom? Lembre-se, o desejo é bom.
Todo ser humano saudável deseja, tem pulsões sexuais. Mas Deus escolheu um ambiente para que essa pulsão sexual ela acontecesse. E esse ambiente se chama casamento. Ok? Tá bom? Posso avançar? Posso avançar? Ouviste, eu porém, verso 33. Que coisa linda, verso 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Não jurarás falso, mas você vai cumprir o seu juramento. Aí Jesus fala assim, eu porém vos digo, de modo algum jureis. Que interessante, parece que é uma contradição, não é verdade? Porque a lei de Moisés fala sobre os votos. Fala sobre os votos. Fazer um voto com Deus. Fazer um compromisso com Deus. E agora está dizendo assim, não jurem, não façam essas coisas. Pô, será que está tendo uma contradição? Não está tendo uma contradição. Veja, porém, o que Jesus diz. De modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande reis, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Olha aqui para mim. Vamos voltar para os tempos de Jesus e vamos dar uma olhada no que está acontecendo? Aqueles homens religiosos, eles saíam pelas ruas fazendo seus discursos, tentando convencer as pessoas das suas ideias, tentando trazer discípulos para as suas escolas rabínicas. E eles mencionavam, eu juro pelo templo do Senhor. E alguém dizia, olha, se ele está dizendo que jura pelo templo, é porque ele está falando a verdade. Quem já escutou isso, fica quietinho como tá? Não precisa fazer nada. Eu quero que caia um raio na minha cabeça agora se o que eu estou falando é mentira. Ele pode, gente, ele pode, tá bom? Pela minha mãe mortinha eu juro aqui, ó. Alguém já escutou isso? Jesus estava dizendo assim, deixa eu entender. Aquilo que começou lá na lei de Moisés, como uma oportunidade de fazer um voto com Deus, uma aliança com Deus, está sendo usada por esses falsos religiosos como estratégia de manipulação. Sabe o que é isso aqui? É dizer assim, camarada, dá conta dos teus compromissos, sustenta os teus compromissos e não fica buscando autoridade moral, não busque energia moral fora de você para se fazer acreditado na sociedade. É por isso que ele está dizendo, não jura pelo... Rapaz, você não é capaz nem de mexer nos seus cabelos direito. É isso que ele está dizendo. Então, quando você disser sim, que você faça o possível para dar conta do seu sim. Que o seu sim seja um sim de verdade. E que o seu não, você sustente o seu não, ou que você dê conta do seu não. Eu me lembro de novo daquela passagem do cego. Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aí Jesus falou assim, traz o cego. Aí vem o cego, aí Jesus olha para o cego e diz assim, ô cego, o que você quer que eu faça? Não é verdade? Pô, tem gente que acha que Jesus estava usando bom humor. Irmão, para com isso. Para com isso. Jesus estava sendo bem-humorado. Por favor. Ô cego, o que você quer que eu faça? Sabe por quê? Você vai ter que dar conta da vida de agora para frente, camarada. Você não vai poder mais ficar parado à beira do caminho, chorando as suas pitangas, não. Você vai ter que dar conta da vida normal. Entendeu? Você não vai poder mais viver de ajuda por aí, não, camarada. Se sentindo coitadinho, tadinho de mim. O que você quer que eu faça?
Você quer mesmo romper com esse ciclo de dependência que a cegueira vem causando na sua vida agora? Ou você já fez como muitos, ficou viciado em miséria? Ah não, pastor, não tem gente viciada em miséria. Tem. A miséria, a violência, o mal é tão destrutivo que ele vai, além de fazer uma pessoa vítima, ele vai tornando aquela pessoa tão cativa daquilo que quando o mal sai, às vezes a pessoa não sabe nem o que fazer da vida. E aí o que ela começa a fazer? Gente, eu quero um exemplo. Pessoas que viveram condições de escassez no momento da vida, passaram necessidade, é assim que a gente diz agora. E que agora que tem alguma condição, o que faz? Pega tudo aquilo que Deus está dando e diz assim: eu vou guardar tudo. Por quê? Porque o fantasma da escassez continua acompanhando. E aí o sujeito, eu sei do que eu estou falando, de gente que expõe a família a comer mal. Entende? Por quê? Não estou falando que nós não devamos ser precavidos. Não é disso que eu estou falando aqui, amém, irmãos? Eu estou falando de que tem hora que a pessoa pede a Deus uma bênção, e Deus dá aquela bênção, e a pessoa não dá conta de... Tá, você agora que você tem bênção, agora que você tem condições, você vai dar conta de viver como alguém que está fora da miséria? Ou você vai ser uma pessoa abençoada com a mentalidade de miserável lá atrás? Escravo de uma miséria que não existe mais, a não ser dentro de você. Você vai dar conta do que eu tenho para fazer na sua vida? Hã? É demais o evangelho, gente. Você vai dar conta? Você vai sair desse lugar essa mentalidade de escassez, porque nós fomos criados num país, meus irmãos, cuja mentalidade de escassez, a gente sempre foi criado para lidar com o dinheiro esperando a próxima crise. Não é verdade? Tanto que é que culturalmente no nosso país, os analistas financeiros, as pessoas que falam sobre finanças pessoais do Brasil, o que elas sempre falam em palestras é isso. O brasileiro ainda faz caderneta de poupança. Por quê? Porque ele tem mais a sensação de que o dinheiro está mais seguro. Aí ele deixa de investir para poupar. Aí você vai ver como que as famílias nos Estados Unidos da América lidam com elas. O pensamento é outro. O pensamento não é poupar. O conceito é investir. Investir. Mas isso tem a ver com o quê? Com uma cultura de escassez que nós aprendemos, a nossa cosmovisão. Aprendemos a pensar com escassez. Os nossos colonizadores, aqueles que fundaram a cultura brasileira, nos ensinaram a pensar sempre como gente carente. Sempre como gente que está pedindo, que é coitado, que não pode fazer. Entende isso? Seja o seu sim. Sim, você tem que ter energia moral. O que é energia moral? Não é você ser cabeça dura, não. Ser cabeça dura é pecado. Eu posso dizer um sim e amanhã ter que procurar o Wagner e dizer: Wagner, aquele sim que eu disse estava errado, eu tenho que te dizer não. Não é disso que a Bíblia está falando, não. O que a Bíblia está falando é: faça um compromisso e busque dentro do seu caráter as condições para fazer aquele compromisso acontecer. Pare de culpar os outros, de chamar os outros para compartilhar com os outros responsabilidades que são só suas. Casou? Te vira. Você vai ter que dar conta. Eu
tenho 2 tios, ambos já falecidos, um por parte de pai e um por parte de mãe. O primo foi casar, ele chamou o primo e falou assim: olha, eu sei que vocês que são crentes, vocês casam porque vocês têm peso na consciência de fazer aquele negócio e você está querendo casar para resolver esse problema. Filho, ó, não deu certo, teu quarto está aqui em casa ainda. Isso aqui vai ser sempre a sua casa. O outro tio, também já falecido por parte de pai. O filho brigou com a esposa, teve um desentendimento. Aí ele veio. A menina veio para a casa dele, bateu lá na porta da casa dele. Sogro, não sei o quê. Ele falou: o quê? Meia volta, minha filha. Vá se resolver com o seu marido. Não aceito você vir dormir. Você tem casa para dormir. Vá dormir na casa do seu marido. Ligou para o rapaz e disse assim: se vira, rapaz. Se vira. Essa é a tua mulher, não é a minha não, camarada. Entendi isso. É disso que Jesus está falando. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Quantas vezes, gente, a gente diz não para um filho e o nosso coração dói? Seu coração dói quando você diz não para uma coisa que seu filho quer muito? Meu coração dói, talvez porque eu seja pai novo ainda. Mas meu coração dói. Gente, será que não dá mesmo para comprar esse presente para ele? Será que não dá mesmo para ir lá hoje? Será que não dá mesmo? Será que esse chocolatinho que ela pediu, será que vai fazer tão mal assim mesmo? É que é tanto chocolatinho. Nessa hora, o evangelho entra na nossa família e diz assim: pai, o seu sim tem que ser sim. Não amaldiçoa o seu filho ensinando para ele que você é um homem manipulável. Porque essa é uma maldição. Essa é uma maldição que nós legamos aos nossos filhos. Mostrar que o nosso sim não é bem sim. Que com um pouco de insistência, esse sim não quer dizer que nós temos que ser pessoas que não... as pessoas bem mais velhas, tipo o pastor Eliseu, falam assim: deixar um passo, né, pastor Eliseu? Nós temos. Mas o que eu estou falando é não ser uma pessoa. O evangelho nos ensina a pensar muito bem. Pensar bem antes do sim ou do não. E em dizendo sim ou não, não ficar buscando lá fora de nós. Eu juro, olha, você pode falar, pode ligar para o meu pastor se eu não vier pagar essa conta aqui. Entende? Sim é sim, e o não é não. Nem que depois você tenha que dizer assim: eu preciso reconhecer humildemente que aquele sim foi um sim equivocado. E eu agora preciso aqui dar conta e dizer que aquele sim se transforma num não. O que passar disso é manipulação. E por ser manipulação, é do diabo. É do diabo. E eu termino com o verso 38. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Isso aqui é a lei do talião. O que é essa lei do talião? A ideia é assim: se você foi prejudicado com X, você tem o direito de ser ressarcido em X. Porque naquela cultura violenta, o sujeito era prejudicado com X e ele cobrava 10X. Então não tinha proporcionalidade. É isso que o Senhor está ensinando. É isso que o Senhor está ensinando. Pegue depois, você vai ver os descendentes de Caim.
Quando é fundada uma cidade, alguém diz assim: uma criança resvalou em mim e eu matei. Essa brutalidade, essa banalização. Aí Jesus está dizendo: lá vocês viram na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, verso 39, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que te demandar contigo e tirar-te a túnica, dá também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Agora foi longe demais. Sabe que Jesus estava ensinando para eles que quando a lei de Moisés dizia: se alguém te prejudicou, você tem o direito de cobrar. É uma questão jurídica da lei. A lei não estava dizendo assim: Wagner, não seja bobo não, camarada. O sujeito pisou na bola contigo, vai até as últimas consequências, cara. Não deixa passar batido não. Passar batido é coisa que fala lá em Minas. Amém, gente? Então a lei não estava dizendo isso. Olha, é o seguinte, o sujeito, tipo assim, ó, eu dou o boi para não entrar numa briga. Ah, pastor, mas eu dou uma boiada para não sair. Eu sou quietinha assim, ó. Quietinha, ajudo todo mundo, mas eu também, ó. Quando eu tiro para ser... Gente, eu já escutei isso. Quando eu tiro para ser ruim, eu tenho o gênio da minha mãe. Irmãos, espera aí. Irmãos. Aí Jesus vai dizer assim: vocês não entenderam o que a lei de Moisés queria dizer. A lei de Moisés estava dizendo que você tinha um direito, mas o que Deus esperava é que você perdoasse. Então é o seguinte: o sujeito quer brigar com você, você está na sua, gente, o cidadão, um membro do exército romano, se um judeu, ou qualquer membro de qualquer das colônias que estavam debaixo do Império Romano, tivesse andando aqui, ele estivesse carregando um peso, ele fizesse uma convocação, dissesse assim: vamos ali para você me ajudar a levar esse negócio até lá. Esse cidadão da colônia, é quase como se, aqui nos Estados Unidos talvez tenha isso também, mas no Brasil, se tem uma autoridade policial precisando do seu carro por algum motivo, para fazer alguma coisa, ele pode ir lá e confiscar o seu carro, requerer o seu carro, ele para o seu carro, espara o seu carro, desce: olha, eu sou uma autoridade, enfim, e eu estou agora requerendo o seu carro, e ele tem o direito de fazer isso. Se você não deixar ele fazer o que ele precisa, claro, isso é dentro de um contexto jurídico. Então era mais ou menos assim: vem andar comigo. E aí os soldados romanos exploravam os judeus. O que você está fazendo? Eu vou fazer uma compra, vem aqui comigo. Não, mas eu estou indo levar meu filho. Vem aqui. Eles abusavam. Aí Jesus está dizendo assim: sabe de uma coisa? Presta atenção. Se o sujeito está querendo comprar briga com você, deixa ele brigar sozinho. Entendeu? Ele te chamou na porta da sua casa para gritar com você e falar impropérios para você, fique lá. E deixa ele colocar todo o lixo que ele tem dentro dele para fora. Ah, pastor, mas aí ele vai colocar o lixo em cima de mim? Seu coração está blindado pelo Evangelho. Uau! Entende? Ele te obrigou a andar 1 milha, bateu na tua face direita. Faz o seguinte: se você descontar, a violência agiu 2 vezes, tanto em você quanto nele. Entende? Ele falou mal de você, ou seja, o mal tomou conta da vida dele de forma que ele te caluniou. Se você responder com a mesma moeda, o mal vai vencer 2 vezes, tanto nele quanto em você. É isso que Jesus está dizendo. O sujeito é abusado, então deixa ele ser abusado sozinho. Ah, pastor, mas aí eu vou querido,
É isso que Jesus quer dizer quando ele fala: seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Às vezes, pastor Eliseu, virar o outro lado da face é uma estratégia fantástica de derrota, de vencer o mal que está agindo no outro e que está levando o outro a te agredir. Se você revidar, é só violência cativando violência. É só um amargurado, linguarudo, que encontrou agora outro linguarudo. Agora, se um linguarudo fala de você, e você se aproxima dele e diz assim: se você quiser me conhecer melhor, eu estou à disposição. Aquele mal que está agindo nele, no máximo, fica na vida dele. E você está como? Livre pelo poder do Evangelho. Livre, livre. Entende isso? Isso é libertação para a nossa vida. Isso é vigor para os nossos ossos. Isso é o Senhor dizendo assim: o Evangelho quer levar vocês a lugares de relacionamento, a lugares de influência, em ambientes de influência, quer fazer de vocês instrumentos de transformação no cotidiano. Ah, você quer brigar? Você veio aqui na minha porta, você está bravo, está mal-humorado e quer descarregar. Então tá. A ira não vai passar daqui. Meu coração está íntegro. Ah, você planejou o mal contra mim? Ah, pastor, fulano planejou o mal contra mim. O que que eu faço? Ora, faz aquilo que toda pessoa cheia de Deus faz. Planeja o bem. Sepulta o mal que alguém está querendo produzir na sua vida, servindo essa pessoa em amor. Irmãos, isso daqui quem disse não foi o Gandhi. Não foi Mahatma Gandhi. Não foi John Lennon protestando contra aquele tempo de guerra. Não foi nenhum maconheiro pacifista, esse pessoal que sai para a rua para fumar maconha e dizer: faça amor, não faça guerra. Não foi o Bob Marley. Não foi o secretário-geral das Nações Unidas. Isso aqui não é um ideal de paz. Isso aqui não tem a ver com inteligência relacional. Isso aqui é evangelho. Evangelho. Entende? Evangelho. Quando eu olho essas coisas, e eu paro para pensar nessas coisas que eu estou falando com vocês, eu digo assim: cara, eu quero isso daqui funcionando na minha família. Eu quero que os meus filhos aprendam a pensar desse jeito. Eu quero ser esse marido. Eu quero ser esse pai. Eu quero isso. O Evangelho, queridos, ninguém vai segurar a gente. E o impacto que as nossas vidas vão ter na sociedade, na vida dos nossos amigos, se a gente conseguir aplicar isso aqui. Amém, gente? Amém. Vocês ouviram o que foi dito, mas deixa eu dizer para você: eu porém vos digo, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Sabe, gente, sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a minha reflexão contando para vocês a história daquele homem rude. Ele trabalhava num antiquário, e ele comprou um vaso que, a despeito da rudeza, da simplicidade do coração daquele homem, aquele vaso encantou aquele homem e apaixonou aquele homem por sua beleza, de tal forma que aquele homem pegou aquele vaso belíssimo, raríssimo, caríssimo e levou para sua casa. Por quê? Porque não tem um coração duro demais que um dia não possa se encantar com a beleza. E aí ele levou para sua casa. Colocou lá num lugar da casa dele. E o tempo passando, e ele começou a perceber que
pelo menos eu vou tirar a poeira dessa mesa para pôr esse vaso em cima. E ele foi lá, levantou aquele vaso lindíssimo, tirou a poeira daquele vaso, daquela mesa, e colocou o vaso em cima. Tempos depois ele disse, uma toalhinha pelo menos, não é verdade? Ele colocou uma toalha sobre aquela mesa, e ele disse, poxa, eu poderia colocar, quem sabe, um quadro para contrastar com a cor desse vaso. E ele colocou. Ele disse, essa mesa, esse corredor, está pedindo um tapete. E ele foi e foi. Perceba. A beleza, a presença daquele vaso. Aquele vaso tinha uma beleza tão poderosa que não apenas ele foi ali para dentro e tocou o coração daquele homem, mas ele foi um instrumento para o qual a beleza que está nele alcançasse outros objetos, outros cômodos da casa. É assim que o Evangelho quer fazer com a gente. Fique de pé. O Evangelho. Eu quero orar por você. O Evangelho.